Tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Whindeson Moraes Coach. Para quem não me conhece, eu sou Whindeson Moraes, psicólogo clínico, também coach integral sistêmico formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, sou analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Eu venho nesse vídeo trazer mais uma parte de um livro que eu estou trazendo em uma sequência. A cada vídeo eu trago um tema, mas a base é esse livro. O livro de hoje é Uma Vida Sem Limites, de Nick Vujicic. Esse eu vou chamar de personagem porque é um cara inspirador pela sua vida. Ele nasceu sem braços e sem pernas, e como o próprio nome do livro fala, né, uma vida sem limites, teoricamente seria para ele viver uma vida limitada, limitante, e não foi isso que aconteceu na vida dele. Então, só nessa introdução a gente já para refletir as nossas possibilidades na vida. E eu vou falar nesse vídeo, pegando essa questão do limite, e pegar a capacidade que a nossa mente tem de criar questões, problemas para o nosso dia a dia. Ela tem uma habilidade excepcional para isso. O que a gente precisa estar atento ou atenta a todo esse processo, esse mecanismo, que é um mecanismo de defesa, que é um mecanismo de bloquear o que de fato você quer alcançar. De forma consciente, lógica, isso não teria lógica, mas a mente é a lógica. E partindo desse ponto, a gente pode pensar que essa criação dessas questões, desses problemas, a motivação muitas vezes é medo, evitar fazer algo. Na minha experiência como psicólogo atendendo pessoas, principalmente ansiedade, né, com ansiedade, ansiosos, pessoas com depressão, a gente consegue observar padrões. Então, a preocupação excessiva, o que os outros vão falar, o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar do que eu vou fazer. E existe um leque de possibilidade de solução daquela situação, mas a pessoa, nós vamos evitar ao máximo o ponto central, o ponto-chave para resolver aquela situação. Se eu estou em um ponto da minha mente de evitação, de medo. E aí, além disso, né, vou trazer uma parte bem interessante desse livro, que fala assim: sem braços, sem pernas, sem medos, né? E ele fala o seguinte, o autor: mesmo que você tenha um forte senso de propósito, grande esperança nas possibilidades da sua vida, fé no futuro, e ainda que reconheça seu próprio valor e adote uma atitude maravilhosa, o medo pode impedi-lo de realizar seus sonhos. Há muitas deficiências piores do que não ter braços e nem pernas. O pavor pode particularmente ser debilitante para você. Então, achei interessante essa passagem, que uma pessoa com braços, pernas, com tudo perfeitamente no lugar, essa mesma pessoa pode criar barreiras para que ela alcance o que ela queira. 90 ou 95% das coisas que a gente fica ali formulando na mente e na direção do medo, ali não é real. É pura ilusão. Só existe na nossa cabeça. E aí ele continua aqui: você não pode levar uma vida plena que expresse suas bênçãos sem
se o medo controlar suas decisões. O medo é capaz de refreá-lo e impedir que você seja uma pessoa que quer ser. Mas ele apenas é um estado de ânimo, é uma disposição de espírito, não é algo real. Quantas vezes você teve receio de alguma coisa, uma ida a um dentista, uma entrevista de emprego, uma cirurgia, uma prova na escola, apenas para descobrir depois que a experiência não chegava nem perto de ser tão terrível como havia imaginado. Quantas vezes a gente não esteve numa situação como essa? Pensar horrores sobre alguma coisa, quando chegar lá, fazer de fato essa coisa, nem chegou aos pés desses pensamentos. Então ele continua: achei que eu seria esmagado na primeira briga de escola com Chunk, mas veja só o que aconteceu. Muitas vezes o adulto regridem para seus temores infantis. Eles voltam a agir como crianças que se apavoram, né, à noite por imaginar que os galhos de árvore batendo no vidro da janela são monstros tentando devorá-los. Eu já vi o medo paralisar totalmente pessoas normais. Não refiro aos medos suscitados por filmes de terror ou terrores infantis, de criaturas da noite. Muita gente é massacrada pelo medo do fracasso, de cometer erros, de compromisso e até mesmo do sucesso. É inevitável que esses sentimentos acabem batendo na sua porta e você não precisa deixá-los entrar. Mantendo-os embora, ordene que sigam o caminho deles e siga o seu próprio caminho. Você tem essa opção. Os psicólogos dizem que a sua maioria dos medos são adquiridos, ou seja, são aprendidos ao longo da vida. São os medos culturais. Nascemos com apenas 2 temores, herdados ou instintivos. O medo de barulhos altos, sermos derrubados. Então, só fazendo um parênteses em relação a isso. Então, existem medos que é da conservação da espécie, mas tem medos que são construídos aonde você convive, né? Principalmente na infância, e aquilo vai ganhando proporção à medida que você vai crescendo. E aí, além disso, ele vai falar mais uma coisa interessante aqui. Até mesmo os adultos criam fantasias de medo, simplesmente não corresponde à realidade. Isso explica por que motivo o medo é descrito como falsas evidências aparentemente reais. Vou repetir: falsas evidências aparentemente reais. Nos concentramos tanto em nossos medos que eles acabam se tornando reais para nós. Como resultado, deixamos que nos controlem. É exatamente isso que acontece. Pegando essa frase, eu falei, né, que o tema de hoje é em relação a essa questão de a capacidade que a nossa mente e nós temos de criar questões, problemas, é muito grande. E aí qual é a motivação? Ou seja, o motivo para a ação muitas vezes é o medo, é o receio, é evitar alguma situação. Alguns momentos é a opinião do outro, isso é muito recorrente. E às vezes comparações também é algo que acontece, e isso vai afetar diretamente a nossa autoestima. Pegando esse assunto, esse conteúdo do livro, né? O fato de você ter uma vida limitada ou não, isso é responsabilidade sua. Então, é preciso você se atentar como a sua mente está processando, o que ela está criando, o que você também está alimentando no seu dia a dia. Quais são as pessoas que você tem conversado, quem são as pessoas que você tem ouvido. Isso vai determinar o seu mundo, o mundo que você vive, o mundo que você criou e vive nele, né? Você cria esse mundo e vive nesse mundo que você criou. Então tenha muito cuidado em relação a isso. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, trazer esses pontos.
e que a gente possa ter o autoconhecimento, que é algo muito importante, faz diferença, quebra barreiras, nos deixa mais atento a alguns padrões comportamentais que a gente pode ter de sofrimento. Então, da mesma forma que a gente criou esse padrão de sofrimento, a gente pode criar o padrão positivo de estar bem também. O livro é uma forma de você trabalhar a parte cognitiva 15% e tem a parte 85% é a parte emocional, através de terapia, processo de coach, e tanto uma como outra elas se complementam, né? Algo que de fato vai atuar na sua forma de visão de futuro e também vivência de mundo. Então fique atento a isso, trabalhe essas duas coisas. Se você não tem tido tempo de ler, abra, né, essa oportunidade para isso. Eu sempre reforço aqui, tem uma pessoa que eu conheço, ela não tinha tempo, ela acordou 1 hora mais cedo, e com essa 1 hora mais cedo ela começou a ler livros, e a mudança interna, a mudança prática foi sensacional, tá? Meu convite para você é isso, esse vídeo é para motivar e inspirar você a ler. Leia, né, Uma Vida Sem Limites, de Nick. Ele é palestrante, né, faz vários trabalhos, conheceu o mundo, né, conhece várias... Por essa questão ele teve essa bênção de conhecer e fazer esse trabalho, que é muito rico para muita gente. Gratidão, minha imensa alegria em ter você aqui nesse vídeo. Compartilhe, curta. Se você ainda não é inscrito, é novo no canal, não perca tempo, se inscreva aqui. É uma honra tê-lo aqui. O que precisar de mim, deixa seus comentários aqui abaixo desse vídeo. Uma semana abençoada, fica com Deus. Tchau, tchau, gente.